1h38. Eita, que o aperreio aqui, vocês nem imaginam o aperreio que teve aqui agora no início. 1h38. Boa tarde a quem acompanha a programação da TV Gazeta, afiliada à Record TV no Acre. Lalá já ligeiro no biloto ali, já apertou as formas como você pode acompanhar o programa Gazeta Entrevista. Tem ali também o telefone, ó, 99989-1042. 1042. Eu sempre sou um pouco esquecido com números. Esse é o WhatsApp, que eu peço que você me ajude aqui na condução da entrevista. Hoje nós vamos conversar com o presidente do Diretório Estadual do PT no Acre, né, o Cesário Braga, e eu peço a sua participação. Eu só lembro, uma questão de bom senso, de que a sua crítica, por mais forte que ela seja, ela não lhe autoriza a ofensa. Então, nem adianta você fazer comentários ofensivos, que eles só vai encher aqui o tablet de mensagem, mas ninguém vem aqui para ser ofendido, correto? Ser criticado não, é outra coisa, tá bom? Então, peço a sua participação, 99989-1042. Peço que você coloque o seu nome, sua cidade ou o seu bairro, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Boa tarde, Cesário. Fazia tempo que você não vinha aqui, né? Fazia, tá? Boa tarde. Dizer que é um prazer. Mandar um abraço para todo mundo que está assistindo a gente. Um abraço para o meu amigo Astério, que foi quem anunciou aqui. Fico muito feliz de estar aqui de novo com você, viu, meu companheiro? Cesário, pode ser sincero comigo? É claro. Esse aperreio todo que o Jorge Viana está passando lá na Apex, você está dando um sorrisinho de canto de boca, não está não? Meu companheiro. Tô não, porque assim, eu acho que o Jorge está enfrentando um desafio grande, que é desmontar uma estrutura que tinha sido montada no governo Bolsonaro, né? Ele está numa instituição que é relevante para o Brasil, porque tem um papel central de promover, eu acho que aquilo que é mais caro para o Brasil, que é as exportações, e era um ambiente dominado pelo bolsonarismo, né? Mas todo o ambiente era assim, ué. E aí quando ele começa a mexer nas peças, aí termina acontecendo isso, retaliação, gente falando, e sendo inclusive injusto com o Jorge, muitas dessas críticas que estão sendo colocadas a ele, foram injustos com meus companheiros. O cara questionaram a competência do meu amigo Matos, do meu companheiro Neto, do meu companheiro Arão, 3 companheiros que são extremamente competentes. O Neto tem 2 formações e o cara chamou ele de mochileiro. Mas é porque ele se classifica assim na rede social. Mas mochileiro é o lazer dele. Eu acho assim, foi pejorativo, mas é ataques que eu acho que não muda o trabalho que está sendo feito pelo governo federal como um todo. Eu acho que tu vê aí o resultado que foi a agenda do presidente Lula na China, né? 15 grandes acordos comerciais. E o início dessa agenda foi aquela primeira agenda que o Jorge teve lá junto, dialogando com os grandes empresários do Brasil e da China, para que esses acordos comerciais pudessem ser fechados. Só voltando em relação à questão da Apex, a crítica que é feita às nomeações realizadas por Jorge Viana é porque o currículo dos 3 não guarda relação com o comércio internacional. A crítica é essa. Eu acho assim, eu conheço os 3, são 3 pessoas extremamente competentes, tá? E eu tenho certeza que no decorrer do processo eles rapidamente vão se adaptar ali e conseguir dar conta da tarefa. Cumpriram tarefas importantes aqui no Acre. E eu acho assim que a gente tem que aprender, né? Também ninguém nasce sabendo, eu acho que as pessoas vão aprendendo do processo. Não dá de agir assim de forma tão pequena, questionando a possibilidade da pessoa dar conta da situação. Você teve aquela pergunta respondida? Você, quando foi negada a possibilidade de você assumir o INCRA, você quis saber de Jorge Viana o porquê que você tinha sido negado a essa função para você. Você teve essa resposta? E nós temos conversado muito. Nós quem? A direção do PT, junto com o Jorge, junto com as principais lideranças que a gente tem aqui no PT do Acre, para entender o desafio do que a gente vai viver. Não dá de olhar para esse resultado eleitoral e achar que a gente saiu bem dele. Nós tivemos um resultado muito difícil aqui para o PT do Acre. E por mais que a gente tenha tido a vitória do presidente Lula, que é um alento, eu acho que para toda a classe trabalhadora, para toda a população do Brasil, quando a gente olha politicamente aqui, o desafio do PT do Acre é um desafio grande.
Então nós temos conversado muito. Primeiro sobre qual é a tarefa que o PT vai cumprir nesse próximo quadriênio aí. E segundo, como é que a gente vai ter esses espaços do governo federal ocupados por pessoas com capacidade administrativa, mas que também que possa dar um resultado político. Então, o Jorge colocou um questionamento inicial, nós dialogamos sobre esse questionamento, inclusive nós já formulamos uma equação e tá. O companheiro Márcio Alessio vai permanecer ali à frente do INCRA e o mais provável é que eu assuma o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que é quem tem a responsabilidade mais política sobre a agenda da agricultura familiar. Isso você entende que é uma página superada? Eu acredito que é uma página superada. A gente conversou, nós somos num partido e as pessoas não estão acostumadas com isso. O PT é um partido extremamente democrático. E quando a gente senta numa reunião para conversar, todo mundo é pé de igualdade. E pelo menos eu trato assim na relação com meus companheiros e companheiras. E isso causa embate. Nós temos divergências, às vezes, divergência de método, divergência na estratégia. E a gente vai construindo as sínteses a partir disso. E de forma muito tranquila. Eu acho que quanto mais a gente consegue conversar, e a divergência é salutar, você estava falando aqui quando a gente começou, diz, ó, a crítica é válida. Eu acho que toda a crítica é válida, o que não é válido é a ofensa. Então a gente tem que criticar uns aos outros e tentar chegar aos bons entendimentos. E para mim isso aqui é um processo que já virou, nós estamos olhando para frente, pensando como é que a gente vai superar esse desafio de reestruturar o PT no Acre. Reestruturar o PT no Acre, reestruturar o campo progressista aqui no Acre, que sofreu uma dura derrota em 2022. Essa reestruturação, ela tem ganhado assim ares quase de drama. Por exemplo, a saída do Manuel Lima, por exemplo, que é uma saída cara para o PT, uma pessoa que tem uma história e dizendo que pela a carta que ele deixou, que ele não se sente mais em casa. É como que se esse clima que você acabou de esboçar aí, falando a respeito do aspecto democrático que o partido tem, segundo a sua avaliação, ele não se sente mais contemplado com isso. O PT vai voltar a caber no Fusca do Nilson Mourão? Tu sabe que, assim, eu acho que o PT não vai voltar a caber no Fusca do Nilson Mourão. Eram bons tempos aquele período onde cabia no Fusca. Como diz o Nilson me disse, eu tive com o Nilson Mourão esses dias. Ele disse, Cesário, sem o saudosismo do passado e nem o messianismo do futuro. Vamos discutir o momento agora que a gente está vivendo. Então, assim, a saída do Manel, se você perguntar, Cesário, explica a saída do Manel. Eu não consigo explicar a saída do Manuel Lima. Me pegou de surpresa e eu acho que me pegou de surpresa a maior parte dos companheiros e companheiras. Muita divergência com você, não? Tem algumas. Mas o embate interno é natural. O Manel tem mais tempo de disputas internas do que eu. Eu acho assim, a pessoa vai sair porque perdeu uma disputa interna. Eu perdi um monte. Não foi a primeira, não. Pegou até a balsa, a mais recente foi não só a balsa, eu era presidente do PT em 2018, tinha construído a unidade para fazer isso, perdi o debate, sabe o que eu fiz? Recua, volta e vou continuar no PT porque é o meu partido. Então não sei se foi um embate interno e também algumas discussões às vezes, o pessoal se sentiu desprestigiado no processo. Cara, a lista dos que são desprestigiados, eu sou da militância, eu não sou do alto clero do partido. A lista é grande, meu companheiro, assim, de muitos que se sentem assim, e nem por isso saem do PT. Eu acho que a gente está muito feliz, viu, Itaú? Com o quê? Com o resultado. Nós queremos o Lula presidente, o Lula é presidente. Esse era o principal objetivo que a gente tinha. A política está mudando a partir do presidente Lula. Nós temos visto os resultados positivos que já estão acontecendo. Programas que a gente tirava como cruciais para que acontecesse, eles já voltaram. Como é a história do Mais Médico, como é que era a história do Minha Casa Minha Vida, como era o programa do PAA. Então tá aí, o governo tá andando. E assim, o Manel escolheu a saída dele para cuidar das coisas pessoal dele, foi o que ele disse para mim. Então eu respeito, bola para frente. Quem sabe lá na frente a gente não se encontra de novo. Ele não saiu chutando, não saiu falando mal de ninguém, porque ele sabe a história que ele construiu aqui dentro. E eu acho que ele não quer destruir ela, não. Boa tarde, sou o Daniel de Rio Branco. Obrigado, Daniel, pela tua participação. Gostaria de perguntar ao Cesário sobre o porquê do estado do Acre se posicionar mais com o ex-presidente. Sabemos que o PT governou por muito tempo o Estado, mas hoje há, de certa forma, uma aversão ao partido e aos seus candidatos. Eu vou fazer uma pergunta para você, eu não sei se eu já fiz essa pergunta em outra oportunidade.
assistindo a uma entrevista pegando gancho com essa pergunta aqui do Daniel, assistindo a entrevista do Cibá Machado no podcast do Luciano Tavares, o Cibá falava o seguinte: olha, exigir uma autorreflexão do Partido dos Trabalhadores ou é má fé ou é ingenuidade. Foi essa a frase, ou algo do tipo. O espírito era esse. Essa autorreflexão, como é que é? Você dialoga com essa ideia do Cibá? Não, assim, Itan, eu faço muito uma reflexão dos erros que a gente cometeu ao longo da história. Até porque eu acho que nós temos que aprender com esses erros. Eu digo que até os erros têm que ser novos, quando a gente pensa num processo de reconstrução. Agora, explicar efetivamente o que faz com que o resultado do Bolsonaro seja tão agudo aqui no Acre, não só no Acre, a gente pega aqui determinadas regiões do país, onde esse resultado ele é diferente, e aqui no corredor do agro isso é muito forte, quando tu pega aqui Mato Grosso, Rondônia e Acre. Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. Então aqui tem uma inserção muito forte do bolsonarismo. Mas eu acho assim, ó, o resultado foi, e eu acho que o nosso papel é começar a tentar mudar ele a partir de agora. O que a gente está vendo é que o governo Bolsonaro ele foi pernicioso para o país. Você vê ó, que nós tínhamos fechado as portas para um diálogo internacional, o Lula foi lá, reabriu as portas, fez uma visita aos Estados Unidos, fez uma visita à Argentina, aqui está fazendo a reintegração do Sul, está fazendo a reintegração com os Estados Unidos, acabou de vir de fazer uma visita na China, a próxima agenda dele é na Europa, então nós estamos primeiro de um lado reintegrando essa relação com o planeta, isso aqui é um ponto positivo. Segundo, nós estamos retomando o investimento. Você vê que um dos primeiros anúncios das ações do governo Lula aqui para o Acre foi um investimento da monta de 600 milhões. Na BR-364. A BR-364. A discussão central da construção da ponte de Rodrigues Alves. Cara, quem conhece ali a região do Juruá sabe o tanto que aquela cidade precisa de uma ponte. Nesse período agora de inverno, é difícil demais passar naquela rampa. Então o governo Lula ele volta a discutir reinvestimento, já está entregando casa do Minha Casa Minha Vida. Mas falando do nosso barranco, Cesário, dos erros cometidos aqui, o PT... Você quer ouvir algum dos erros que eu avalio que foram decisivos? Eu gostaria. O PT, por exemplo, perdeu terreno, por exemplo, na educação, que era algo que era... Cara, era uma trincheira do PT. Eu acho assim, nós começamos a perder o terreno na educação naquela discussão que foi muito ruim com o sindicato. Você lembra uma greve que a gente teve aguda aí, e aí eu acho que terminou criando uma relação de atrito muito grande naquela greve. Foi uma das maiores greves, eu acho que da história aqui, 70 e poucos dias de greve. E aquela relação de atrito, eu acho que ela permaneceu nessa relação com a categoria. Ali é um erro na condução. Chegaram a falar em cortar ponto dos servidores, olha nós, o Partido dos Trabalhadores, o partido que defende o direito da greve. Foi estranho mesmo. Então, aquela relação ali, eu acho que é onde começa esse estremecimento. E para além disso, tá, eu acho que nossos erros eles passam muito por essa falta do diálogo. Quando a gente está muito tempo no governo, tem um desgaste, a gente começa a achar que sabe o que as pessoas precisam, ao invés de conversar com elas e construir para a gente ouvir de verdade o que elas precisam. Às vezes a gente está dando para elas o que elas nem precisam. O que elas vai impondo uma agenda, né? E acha que sabe, porque acha que está no caminho. Eu acho que essa ausência de diálogo, e isso é uma coisa que a base do PT reclama também. Não estou falando só de quem está fora do partido, da população como um todo. Eu estou falando da própria base do partido, que reclama que houve uma ausência de diálogo ao longo desse processo. E para mim, quando falta conversa, aí não tem condição de acertar. Mas essa imposição de uma agenda, ela vem... Porque nós sabemos, por exemplo, figuras como Jorge Viana, Tião Viana, têm um perfil de um gestor que quer fazer valer a sua vontade. Mas o que você está dizendo é que mesmo o partido é que não estava sabendo ouvir a comunidade. Exatamente, eu acho que é isso. E isso é decisivo para que a gente possa começar a perder essa relação. Quando a gente fala eleitoralmente falando, aí eu acho que tem um problema um pouquinho maior. Aí eu tenho que fazer uma avaliação sobre a aliança. Olha a aliança que a gente tem, a aliança à Frente Popular. Frente Popular é a maior aliança da história desse Estado. É uma aliança tão grande que os principais quadros que estão na política hoje em dia eram daquela aliança. Senador Petecão, governador Gladson Cameli, tu pode pegar... Só tira o Rocha e o Roberto Duarte. Né? E o Márcio Bittar. E o Márcio Bittar. E o Márcio Bittar. Mas Bocalon era dessa aliança. Bocalon foi secretário de Estado de Jorge Viana. Mazinho Serafim em Sena Madureira, Zequinha em Cruzeiro do Sul, Fernando em Brasilé,
Quando tu olha para os principais quadros que estão hoje no domínio da política, o Isaac de Manoel Urbano e Santa Rosa, o Tanísio aqui, era dessa construção da aliança. Então nós tínhamos uma aliança forte que ela foi começando a se despedaçar. E um império, ele não cai de uma hora para outra. Ele começa a ruir nas bases. Quando você pega um estudo da queda do Império Romano, foi quando eles começaram a parar de utilizar os próprios soldados romanos para lutarem os seus embates e começaram a contratar os bárbaros. E isso foi fazendo com que perdesse a cultura romana. E isso é decisivo para a queda do Império Romano. Quando a gente fala da queda nossa aqui, para mim, isso é um elemento central. Digamos que a aliança foi ampla, grande, mas se mostrou que não era forte, né? Não era. Faltou aquela pegada. Vamos para o intervalo? Vamos continuar a conversa aqui. Eu vou priorizar as suas mensagens. Peço que você se identifique. Eu já olhei aqui, algumas não estão identificadas. Melhor você colocar a sua digital na sua percepção sobre aquilo que você está falando, tá bom? Vamos para o intervalo e já voltamos.